cursistas, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ellen Castro, me graduei em Letras Português e Espanhol e me pós-graduei em Educação Inclusiva com ênfase em Libras. Trabalho há 7 anos como intérprete nas redes estadual e municipal. Neste módulo, nós estaremos juntos para trabalhar a disciplina Português como Segunda Língua para Surdos. Em nossos estudos, nós estaremos refletindo sobre o ensino de uma segunda língua, a língua de sinais como língua materna, o processo de aquisição da língua e linguagem, bilinguismo, políticas públicas e, é claro, discutiremos algumas ideias sobre as possibilidades de se ensinar o português como segunda língua para surdos. Nossas aulas serão expositivas, abordando estes assuntos, mas nós também teremos a possibilidade de empregar a teoria aprendida em nossas atividades práticas. Em nossos fóruns, teremos a oportunidade de compartilhar, bem como esclarecer, quaisquer possíveis dúvidas surgidas no decorrer de nossas aulas. Como nós já sabemos, qualquer cidadão, seja ele ouvinte ou surdo, tem o direito à educação. De acordo com a Constituição de 1988, todos devem ter igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Todos têm o direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Cabe aos sistemas de ensino viabilizar condições necessárias para o acesso destes alunos à educação ocorra de fato. Como já é de nosso conhecimento, o processo de ensino-aprendizagem do surdo tem suas peculiaridades. Os surdos serão alfabetizados por meio de uma educação bilíngue, que ocorre graças à coexistência de 2 línguas, a língua de sinais, que é uma língua visoespacial, e a língua portuguesa, que é uma língua oral auditiva. Vamos compreender isso? Quando nós falamos que o português e a Libras são línguas de modalidades diferentes, nós estamos falando da forma de produção e recepção dessas línguas. A Libras utiliza como canal ou meio de comunicação os movimentos gestuais e expressões faciais, que são percebidas pela visão. Então, ela é produzida no espaço e recebida pela visão. Por isso o nome visoespacial. Já o português serve-se de sons articulados pela boca que são percebidos pelos ouvidos. Então o nome oral, que vem de oralidade, de fala, auditivo, que vem de audição. Por isso o nome oral auditivo. Vocês acham que as diferenças dessas línguas estão apenas na forma de produção e recepção? As diferenças entre ambas as modalidades não estão somente na utilização de canais distintos, estão também nas estruturas gramaticais de cada língua. Então, turma, através da língua de sinais que ocorre a interação social, cultural e científica da comunidade surda brasileira. Ela é utilizada nos espaços criados pelos próprios surdos, como, por exemplo, nas associações, nos pontos de encontro, nos lares e nas escolas. Olhem que dado interessante. A maioria dos surdos, mais de 90%, cresce em famílias de ouvintes e tem acesso restrito a Libras. Essa realidade cria uma barreira de comunicação entre a família ouvinte e o filho surdo, dificultando o engajamento do surdo em práticas de socialização e construção de conhecimento. Sem o uso da linguagem em contextos naturais, a percepção das relações polissêmicas ou do dialogismo, os surdos acabam sofrendo prejuízos em seu processo de aprendizagem. Se o surdo não possuir contato com a Libras, isso causará um atraso de linguagem, o que prejudica os processos de categorização e outras competências cognitivas. Quando nós fazemos essas colocações, nós estamos pensando em uma forma de desenvolvimento da linguagem baseado nas situações de uso da língua. O que você quer dizer com isso, Ellen? O que isso significa? Gente, significa que nós precisamos oferecer ao surdo a oportunidade de estar e interagir com e no mundo. Ao aprender a língua natural, todos nós nos apropriamos da cultura, nos descobrimos enquanto sujeitos do discurso e percebemos a intencionalidade no outro.
Com o surdo não é diferente. Seu desenvolvimento cognitivo, social e afetivo é parte inseparável do desenvolvimento da linguagem em suas experiências do dia a dia. Daí a importância da Libras na educação dos surdos. Quase que em paralelo com os estudos das línguas de sinais, iniciaram-se as pesquisas sobre o processo de aquisição da linguagem em crianças surdas, filhas de pais ouvintes. Essas crianças apresentam o privilégio de terem acesso a uma língua de sinais em iguais condições ao acesso que as crianças ouvintes têm de uma língua oral. No Brasil, a língua de sinais começou a ser investigada na década de 80, com Ferreira Brito. E a aquisição da língua de sinais no final dos anos 90 com Carnop e Quadros. Descobrir como as crianças adquirem a linguagem é uma questão relevante desde a antiguidade. Filósofos como Aristóteles e Platão, por exemplo, já demonstravam interessados em desvendar o mistério de como o ser humano é capaz de desenvolver a linguagem. Chomsky levanta a questão: como a criança, embora esteja exposta a um conjunto limitado de dados, é capaz de formular uma língua altamente complexa em um período bastante curto de tempo? Assim, de acordo com essa questão proposta, uma questão proposta por Platão, que se chama Problema de Platão, Chomsky observa que há certos aspectos do conhecimento e de nosso entendimento que são inatos, ou seja, que já nasce com o ser humano, já faz parte de nossa determinação genética e da nossa natureza. A interação entre os fatores ambientais, o lugar em que a criança está, as coisas que o rodeiam, lhe servem de referência. E os biológicos, essa predisposição humana para a aquisição da linguagem, explica o uso que a criança faz da linguagem. As crianças adquirem a linguagem sem nenhum tipo de esforço, sem instruções explícitas, em pouco tempo e da mesma forma em diferentes línguas. Todas as crianças parecem passar pelos mesmos estágios de aquisição. Por isso, nós compreendemos que existe um tipo de conhecimento que faz parte da natureza humana, que é o conhecimento linguístico. Várias pesquisas têm demonstrado que as crianças adquirem a sua língua materna com base na evidência positiva. O que é isso? A partir da exposição à língua que o cerca. Ela ouve ou vê a língua que está sendo usada em seu ambiente e, a partir dela, desenvolve a linguagem. A língua ou as línguas às quais a criança é exposta funcionam como uma espécie de gatilho que desencadeia a aquisição da linguagem. Como vimos agora há pouco, estudos sobre a aquisição da linguagem em crianças surdas começaram por volta dos anos 90 com Carnop e Quadros. Esses estudos concluíram que o processo das crianças surdas adquirindo a língua de sinais ocorre em período análogo, ou seja, semelhante à aquisição da linguagem em crianças que estão adquirindo a língua oral auditiva. O fato do processo de aquisição da linguagem ser concretizado por meio de línguas espaço-visuais exige uma mudança nas formas como essa questão vem sendo tratada na educação de surdos. As crianças com acesso à língua de sinais, desde muito cedo, desfrutam de possibilidades de adentrar ao mundo da linguagem com todas as suas nuances. As línguas de sinais são criações espontâneas do ser humano e se aperfeiçoam da mesma forma que as línguas orais. Como quaisquer línguas, elas são dinâmicas, estão em constante movimento, mudanças ocorrem com frequência, surgem termos novos para atender a novas necessidades, termos antigos caem em desuso. A língua de sinais é tão natural e complexa quanto as línguas orais. Elas dispõem de recursos suficientes para permitir aos seus usuários expressar-se sobre quaisquer assuntos. É muito comum grande parte dos ouvintes pressupor que a língua de sinais sejam versões sinalizadas das línguas orais. Muitos acreditam que a Libras é a versão sinalizada do português e que isso acontece nas demais línguas de sinais. No entanto, embora haja semelhanças ou aspectos comuns devido àquilo que nós podemos chamar de transmissões linguísticas, que seria como se uma língua contagiasse a outra, as línguas de sinais são autônomas e não derivam das línguas orais. Elas possuem peculiaridades que as distinguem entre si e as distinguem das línguas orais.
Muitas pessoas pensam que a língua de sinais em todo o mundo são iguais. No entanto, é importante ressaltar que essa é uma língua natural, com léxico e gramática próprios. Assim, cada comunidade surda desenvolveu a sua própria língua de sinais ao longo dos tempos, como a comunidade ouvinte desenvolveu a sua língua oral. Existem países que apresentam até mais de uma língua de sinais. Vamos fixar isso, gente. Nenhuma língua é superior ou inferior à outra. Cada língua se desenvolve e se expande de acordo com a necessidade de seus usuários. Nós vamos falar um pouco também sobre língua materna, língua e linguagem. Então, turma, é importante nós refletirmos um pouco sobre esses temas, porque eles estão dentro da linguística e é através dos estudos realizados nessa área que a comunidade surda tem tido respaldo para lutar pelo direito de uma abordagem bilíngue em seu processo educativo. De acordo com o Grugian, 2001, vamos entender que uma proposta bilíngue precisa levar os surdos a tornarem-se membros de ambas as culturas, surda e ouvinte. Eles precisam se identificar, pelo menos em parte, com a comunidade ouvinte, visto que eles estão inseridos em uma sociedade ouvinte. A identidade de um indivíduo se constrói por meio da linguagem. Essa se constitui a partir da relação do sujeito com outras vozes discursivas. Assim como o ouvinte, o surdo necessita, o mais rápido possível, entrar em contato com a sua própria comunidade, pois os processos identificatórios de uma criança surda têm início preferencialmente com a interação com os outros surdos. Ao pensarmos na relação entre língua materna e segunda língua, percebemos que o domínio da língua materna influenciará consideravelmente no aprendizado de uma segunda língua. Guardem isso, o domínio de uma língua materna, da língua materna no caso, influenciará consideravelmente no aprendizado de uma segunda língua. Espera-se que o usuário de uma língua consiga desenvolver a capacidade de empregar de forma correta a língua em suas diversas situações de comunicação. Independente desse sujeito ser falante de uma língua oral ou de uma língua de sinais, ele deve ter a capacidade de criar sequências linguísticas gramaticais aceitáveis. Travaglia chama essa capacidade de competência textual. Então, os usuários da língua, em sua situação de interação comunicativa, são capazes de compreender e produzir textos, sejam eles escritos ou sinalizados, que possam ser considerados bem formulados. As pessoas geralmente usam a palavra linguagem em vários significados, em vários sentidos. Nós ouvimos falar de linguagem musical, linguagem corporal, linguagem de abelhas, mas em nossos estudos nós compreenderemos a linguagem como uma faculdade humana, ou seja, um sistema linguístico que é geralmente determinado para desenvolver-se em nós, seres humanos. Explorando essa linha de pesquisa, entendemos que a linguagem como um termo nós entendemos a linguagem como um termo mais abrangente, porque é usado para referir-se a linguagens em geral e é aplicado aos sistemas de comunicação, de acordo com Quadros e Carnop, 2004. Nós começamos a falar sobre os processos cognitivos referentes à linguagem e dentro da linguística nós temos vários autores que podem nos nortear. Vejam só, o autor gaúcho Geraldi nos apresenta 3 conceitos de linguagem. Primeiro, ele vê a linguagem como expressão de pensamento. Segundo, ele vê a linguagem como um instrumento de comunicação. Essa concepção está ligada à teoria da comunicação, que vê a língua como código. E a última concepção de linguagem nos diz que a linguagem mais que possibilita a transmissão de uma informação de um emissor, aquele que fala ou sinaliza, para um receptor, aquele que ouve ou visualiza. Mas a linguagem aqui é concebida principalmente como um lugar de interação humana. Sendo assim, a linguagem seria fruto da interação. Ela não poderia ser vista apenas como representação do pensamento.
mas também como um processo de comunicação. Isso é uma peça fundamental para a interação entre os seres humanos. Chama-se de exterioridade sociohistórica e ideológica. Ela é influenciada pelo contexto linguístico e extralinguístico, pela ideologia e pela história. Não só a história oficial, mas também a história de cada indivíduo. Para Chomsky, o ser humano é capaz de distinguir se uma frase é bem construída e verificável em uma determinada língua, sem que tenha tido experiência de mundo específica para tal. Isso é, o indivíduo já possui da faculdade para a linguagem e, portanto, é capaz de reconhecer as regras gramaticais da língua pertencente ao ambiente linguístico no qual ele está inserido. Existiriam princípios universais na mente, os quais levariam a uma gramática universal, que determinaria a construção correta das expressões da língua. Sendo assim, o ser humano seria capaz de compreender condições ambíguas em certas sentenças ou de construí-las de certa maneira e não de outra maneira. As definições antes apresentadas se restringiam ao estudo das línguas naturais orais auditivas. Agora nós vamos ver o que nos diz os estudos de pesquisas linguísticas acerca de línguas de modalidade visoespacial. A linguagem é um dos meios fundamentais pelo qual o homem adquire conhecimento de mundo. Ao se analisar a história dos surdos através dos tempos, nós podemos notar que a visão que se tinha do indivíduo surdo é daquele portador de uma deficiência auditiva, independente da abordagem utilizada. Até os anos 50, as pesquisas realizadas com os surdos baseavam-se em avaliações psicométricas, e seus resultados seriam conduzidos para a ideia de que os surdos possuíam um menor nível intelectual e uma forma diferenciada de raciocinar em relação aos ouvintes. No término dos anos 60, ocorreu uma modificação do pensamento acerca da linguagem e da cognição da criança surda. Com os estudos de Furt, em 1966, concluiu-se que a surdez não está necessariamente ligada à falta de inteligência e que a competência cognitiva dos surdos é semelhante à dos ouvintes. Como nós mencionamos há pouco, a partir das décadas de 80, novos conhecimentos a respeito da língua de sinais e processos cognitivos dos sujeitos surdos contribuíram para que o surdo fosse considerado como possuidor de uma cultura, de uma língua e de uma identidade própria. Hoje, estudiosos de aquisição da língua por pessoas surdas ressaltam que toda criança surda deve se manter em um ambiente bilíngue. Tal concepção sugere o uso tanto da língua de sinais quanto da língua oral, em sua modalidade escrita. Pois dessa maneira, as crianças conseguiriam desenvolver melhor suas capacidades cognitivas, linguísticas e sociais. Vamos pensar as línguas como uma capacidade humana para a linguagem. Ela é o código que nós utilizamos. As línguas podem expressar culturas, valores, identidades e padrões sociais de um grupo. Além disso, há de se considerar o lugar de onde as pessoas falam, a imagem que elas têm umas das outras, a posição social que essas pessoas ocupam e ainda o que dizem e até o que elas não dizem. Esses conceitos de linguagem estão ligados, visto que os falantes de certa língua, ao utilizá-la, estarão concomitantemente comunicando-se, pensando sobre o que devem falar e ainda interagindo no seu meio social. O português é a língua oficial de nosso país e é, para o surdo, uma segunda língua, o que exige um processo formal para a aprendizagem. A escola deve buscar alternativas para garantir à criança acesso às condições escolares na língua de sinais e o ensino da língua portuguesa como uma segunda língua. É muito importante ressaltarmos
que a aquisição da língua de sinais pelo surdo lhe possibilitará conhecer o mundo que o rodeia, e o conhecimento dos sinais é uma das formas de garantir a aquisição da leitura e escrita do português. Então, nós podemos compreender que só com o ensino de língua de sinais e de português de forma consciente, nós poderemos promover um processo educativo produtivo. Segundo Quadros, a maioria dos professores quer garantir o ensino de língua portuguesa mais eficiente para o seu aluno, atentando para o processo de aprendizagem. Além disso, eles buscam tornar-se bons professores de língua portuguesa em uma perspectiva bilíngue e querem saber como se ensina português como segunda língua para surdos. É muito importante entendermos que tudo o que pensarmos em relação à educação de surdos, nós devemos considerar dentro de um contexto bilíngue. O ensino de uma segunda língua, de acordo com Durão, 2005, existem 3 processos de aprendizagem, bem como diferentes tipos de aprendizagens. Quando Durão nos fala sobre esses processos de aprendizagem, ela nos dá 3 exemplos. Primeiro, nós podemos analisar um falante nativo, que adquire a língua para depois compreender o seu sistema. Esse seria o caso de qualquer pessoa que nasce e cresce em seu país de origem. Nós, por exemplo, primeiro nós aprendemos a língua e só depois nós vamos aprender as regras da nossa língua. O segundo exemplo é de um aprendiz que se desloca para um outro país e lá aprende a língua para se comunicar. Por exemplo, eu tenho um filho, ele nasce aqui no Brasil, aprendeu a língua, mas a minha família precisa se mudar. Nós precisamos mudar para um outro país. Então, meu filho aprenderá a língua daquele país para se comunicar naquele contexto. Esse segundo processo, ela chama de processo de imersão. E o terceiro e último exemplo é o processo de não imersão, quando o aprendiz está em seu país de origem e é exposto a curtos períodos de contato com a língua-alvo, por se tratar de um contexto formal. O que isso significa no ensino? Um ensino sistematizado, que ocorre em sala de aula, e só após o aluno aprender, depois de muito uso daquela língua, ele consegue se apropriar dela. Qual desses processos de aprendizagem vocês acham que mais se assemelha à situação do aluno surdo? O terceiro caso, não é mesmo? Ele irá para a sala de aula e ficará exposto à língua-alvo, ou seja, terá acesso a ela em curtos períodos de tempo. Na verdade, a maioria desses alunos vão começar a aprender a segunda língua sem ter concluído o processo de aquisição da língua materna. E vejam o resultado deste processo. Por não imersão, ele demanda muito tempo para que os alunos possam aprender e obtenham bons resultados ou os resultados esperados, não é mesmo? Não é bastante parecido com o que acontece com os nossos alunos surdos? Por que eu quero trazer para vocês esses conceitos e esses questionamentos? Porque eu acredito que tudo isso influencia no resultado de nosso trabalho. São questões que me acompanham desde a faculdade. Vamos continuar nossa reflexão. Dentro do processo de não imersão, que nós já entendemos que é um processo mais demorado, que exige mais esforço do aprendiz, também ocorre a transferência e a interferência. Em conformidade com Durão, 2005, a transferência positiva é a utilização da língua materna de forma produtiva para o desenvolvimento da segunda língua. E se opondo a isso, o uso não produtivo da língua materna no desenvolvimento da segunda língua seria o que nós conhecemos como interferência. Isso justifica as dificuldades e erros por parte dos aprendizes. Se utilizarmos o que conhecemos da língua materna e temos êxito, isso é transferência positiva. Mas se utilizamos nossos conhecimentos de língua materna e não obtemos a resposta que esperávamos, nós temos uma transferência negativa ou uma interferência. No início da aula eu disse a vocês que a língua de sinais possui um léxico e uma gramática próprias. Não disse? Então, quando nós pensamos nisso e pensamos no processo de interferência, nós compreendemos o porquê de o processo de aprendizagem do surdo ser tão complexo, não é mesmo?
continuemos o raciocínio. Eu falei sobre transferência e interferência. Elas são características da interlíngua. Mas o que é interlíngua? A interlíngua é um sistema organizado de regras próprias, independentes tanto da primeira língua quanto da segunda. É um estágio pelo qual um aprendiz de segunda língua passa. Não é a língua materna e ainda não é a segunda língua ou a língua-alvo. Este sistema é observado na produção de aprendizes quando eles tentam se expressar na língua meta. Nós percebemos a interlíngua nas produções escritas de nossos alunos. Então, nossos alunos sempre recorrerão à língua materna. Às vezes eles obterão bons resultados e às vezes não. Os bons resultados precisam ser reforçados para se consolide o aprendizado. E os resultados negativos devem ser trabalhados a fim de se esclarecer o motivo da inadequação daquele termo na língua-alvo. Então, turma, olhem o que nos diz a análise contrastiva. Em qualquer situação de aprendizagem de uma segunda língua ou de uma língua estrangeira em que o aprendiz encontrar alguma diferença entre os elementos constituintes da língua materna e da segunda língua, ele tenderá a utilizar a língua materna em suporte da segunda língua. Goinauer diz algo muito interessante. É necessário tempo para que o aprendiz construa um referencial da língua que está estudando e possa se desvincular do suporte encontrado na língua materna. Então, qualquer aprendiz de uma segunda língua recorre à língua materna como suporte para o aprendizado. Por isso é tão importante que o surdo saiba a língua de sinais para aprender a língua portuguesa escrita. Turma, nossa aula está chegando ao fim. Vamos retomar algumas coisas que foram ditas? O que nós poderíamos pontuar sobre a aula de hoje? Primeiro, os surdos serão alfabetizados por meio de uma educação bilíngue. Sempre que nos referirmos à educação de surdos, nós precisamos lembrar que ela só ocorrerá na forma bilíngue. Segundo, é através da língua de sinais que ocorre a interação social, cultural e científica da comunidade surda brasileira. Outra coisa de que nós precisamos nos lembrar é que a linguagem como uma faculdade humana, como um lugar de interação. Nós vamos pensar no decorrer do nosso curso a língua como um código. E é essa língua que expressa cultura, identidade, posição social, valores. Outra coisa interessante que nós dissemos é que os alunos se utilizarão do conhecimento de língua materna como suporte para o aprendizado da língua-alvo. Isso trará resultados positivos ou negativos. E o domínio da língua materna sempre influenciará no aprendizado de uma segunda língua. E por fim, o ensino da língua de sinais e do português de forma consciente poderá produzir um processo educativo produtivo. Então, turma, por hoje é só isso. Espero que a aula de hoje tenha acrescentado um pouco mais no aprendizado de vocês. Reflitam sobre o que nós falamos e até a próxima aula.